Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, bom dia a todos. Bem-vindos a esse momento de reflexão da Palavra de Deus no canal Católico Hoje, que é o canal que você pode compartilhar pelo endereço que é dado em cada canal, @católico hoje, tudo junto, letras minúsculas, é a forma de achar o canal, colocando o arroba, escrevendo o nome dele, Católico Hoje, e você pode compartilhar. Muito bem, nós vamos refletir hoje, nesse segundo domingo do Advento, ou melhor, o segundo domingo da Quaresma. Nós vamos refletir a transfiguração de Jesus. Não deixe de dar o seu gostei e de compartilhar esse conteúdo com seus amigos e irmãos. Vamos então agora iniciar a proclamação do Evangelho. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele disse. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje, nessa passagem da transfiguração de Jesus, que ocorre nesse tempo de Quaresma, de fato é uma subida espiritual. Nós podemos ver Jesus levando Pedro, Tiago e João para uma ascensão espiritual praticamente. Ou seja, na montanha que a gente poderia até ter como símbolo para nós, a montanha da fé. É onde a fé deles precisa crescer e é onde alguns testes vão acontecer também. Sobretudo quando se conversa na montanha sobre o sofrimento do Filho de Deus. Então aqui acontece um vislumbre da glória de Cristo, mas ao mesmo tempo aparece também as sombras da cruz. Dentro dessa mesma cena nós temos glória e cruz se apresentando diante dos olhos dos discípulos. A montanha é o lugar onde Jesus, de forma preferencial, ia para fazer as suas orações. Ele se retirava para lugares solitários para rezar, fora do silêncio, buscando o silêncio, fora da multidão, fora do barulho, etc. Ou seja, nós subimos a nossa própria montanha também, buscando silêncio, buscando oração, buscando compreender o que Deus quer em nossa vida e para que Ele possa nos revelar algumas realidades sobre a nossa caminhada e ao mesmo tempo para escutar esse Deus. Claro, na intimidade dessa oração é onde Deus pode revelar o seu rosto para nós. Sem dúvida, Ele pode transfigurar-se para nós e, ao mesmo tempo, o seu reflexo pode ser mais claro em nossa vida, porque o objetivo da nossa oração é fazer refletir Cristo mais claramente em nossa vida, ou permitir que essa transfiguração vai acontecendo em nossa caminhada. Então é na oração que Deus revela a sua face, o seu rosto, a sua vontade. Moisés e Elias aparecem na montanha. De fato, Moisés representa a lei, Elias os profetas. Significa que a lei e os profetas convergem para Cristo, apontam para Cristo, direcionam para Cristo. E a voz do Pai que vai, inclusive, também orientar como proceder diante de Cristo. As tendas que Pedro quer construir, naquele momento, Pedro ele ficou tão assim perplexo, tomado pelo espanto, talvez assim pela admiração, falou: Senhor, vamos fazer 3 tendas aqui, uma para você, outra para Moisés e outra para Elias. Vamos estacionar aqui, vamos ficar por aqui. Ou seja, a tentação de parar no caminho. Cristo faz um caminho para Jerusalém, mas ali aconteceu uma tentação de ficar ali naquelas tendas, de parar no caminho. São as 3 tendas. Fixar-se no êxtase, fixar-se nessa admiração, nessa contemplação de modo infinito. Ou seja, é uma fuga também do Calvário. Fica-se ali naquela montanha, na contemplação, e o caminho não vai continuar para Jerusalém, onde está o Calvário. Então seriam para nós o quê? Seria a realidade desafiadora e tentadora em nossa vida, as tendas que nós armamos do comodismo, né, da estagnação.
ou seja, daquela tentação de não querer prosseguir no caminho do amor, no caminho do sacrifício, da doação da vida. Ou seja, sem aceitar os passos para a cruz. De fato, a gente precisa descer da montanha e enfrentar as lutas no vale. Temos a montanha e temos o vale, que é onde a gente caminha, né, para Jerusalém também. As lutas cotidianas, amando a Cristo no meio dos desafios, etc. A gente percebe que a nuvem e a voz se manifestaram. A nuvem simboliza a presença de Deus e a voz que disse, entre aspas, este é o meu filho amado, escutai-o. Bem, como a gente escuta Jesus? A gente escuta Jesus nas Escrituras, a gente escuta Jesus no silêncio da oração, a gente escuta Jesus no clamor de uma pessoa necessitada que pede a nossa ajuda, pode ser alguém do nosso lado, do nosso próximo. Enfim, a gente escuta Jesus no nosso coração também. A voz, ela não disse assim em nenhum momento para Pedro, Tiago e João, fiquem aqui e construam as tendas, nós vamos ficar por aqui. Não foi o que a voz falou. A voz disse assim, ele é o meu filho, escutai o que ele diz. Ou seja, seguir Jesus e não construir tendas, mas seguir Jesus mesmo que signifique sofrimento, mesmo que tenha a cruz no meio do caminho. Em certo momento, quando os discípulos saíram dali, é claro, eles ficaram em silêncio, eles ficaram estarrecidos com aquilo, eles não podiam falar sobre aquilo. Era necessário um tempo para eles introjetarem, meditarem, tentarem compreender o que aconteceu ali na montanha. Por isso eles fazem silêncio e vão guardar essa visão. Esse silêncio não é sobre medo, mas é um discernimento que eles precisam fazer para compreender, né, o que está acontecendo diante dos olhos deles naquela transfiguração. Portanto, nós também somos chamados a calar o ruído, a fazer silêncio muitas vezes em nossa vida, a meditar, a aprofundar o mistério de Deus para a gente compreender e deixar que essa manifestação de Cristo, essa glória de Cristo vai impregnando mais e mais a nossa vida, transformando a gente no nosso interior. Não é fácil essa transformação, a gente sabe. Mas também não é fácil uma largatinha rasgar o casulo e virar uma borboleta. Veja o desafio para ela, né, de ter que fazer aquele esforço. Mas é naquele esforço que vai acontecendo a transformação para ela virar a borboleta. Senão ela não viraria a borboleta com asas maravilhosas, etc., deixando de ser a lagarta e virando praticamente outra criatura. É assim, né, o mistério da transformação em nossa vida. A conclusão que a gente percebe aqui é muito simples. A transfiguração não é uma fuga da realidade. Não pode ser encarada dessa maneira, mas é uma força que Deus está dando naquele momento para que se enfrente à realidade, se desça da montanha e continue até o Calvário. Ou seja, descer do monte e ir a Jerusalém. E como nós fazemos isso? Nós fazemos isso com a força da Eucaristia, com a força da oração, enfim, com a força do amor em nossa vida e que a gente vai enfrentando os vales, né, do sofrimento, do desafio, enfim, da ajuda ao próximo, né, da compaixão para com as pessoas que ou precisam da nossa ajuda, ou a gente precisa direcioná-las para Deus também. Enfim, vamos pedir a Deus hoje, nesse dia, que o Senhor transfigure o nosso coração, transfigure a nossa vida pela oração e nos ajude a não temer a cruz, nos ajude a não temer os desafios, porque Cristo não tinha esse temor no coração. Ele caminhava firmemente para Jerusalém. Que Ele nos dê também essa coragem da gente fazer essa caminhada com Cristo em nossa vida e jamais temer, mas darmos o testemunho, né, do amor para esse mundo. Vamos concluir a nossa reflexão fazendo agora a bênção final. E não esqueça de dar o seu gostei para esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, irmãos, e o Senhor nos acompanhe.